não dá para você fazer um bebê engravidando 9 mulheres. Né? Fazer um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. A gente sabe que demora, em média, 9 meses para uma criança nascer. Né? Por isso que é uma habilidade tão valiosa nesse momento que a gente está vivendo. Por que ela é valiosa? Simplesmente porque não é todo mundo que sabe fazer. Porque se todo mundo soubesse fazer o que você faz com a automação, por exemplo, qualquer esquina que você vai, alguém faz uma automação para você. Qual seria o valor disso? Praticamente zero. Eu falo com você, se você me cobrar um valor que eu acho que é muito caro, eu converso com o cara do lado, ele faz a metade do preço. Se eu achar que está caro, eu converso com outro, ele consegue fazer mais barato ainda, e assim vai. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: quanto tempo leva para criar a minha primeira automação fiscal? Mas antes da gente começar a nossa live de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, seja de um escritório contábil, de uma empresa comercial ou mesmo de uma empresa industrial, como automatizar as suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Para se inscrever é super simples, basta clicar no link aqui embaixo desse vídeo, você vai para a nossa página de inscrição, onde você vai colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero Participar. Uma vez na nossa página de Obrigado, você vai clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, é 100% online, é 100% gratuito. Clica, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp que eu espero você lá. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E aí a grande pergunta, né, que não quer calar: quanto tempo vai levar? Eu não sei nada de automação fiscal, vou começar agora. E quanto tempo eu consigo criar a minha primeira automação fiscal? Então a gente vai tentar responder essa pergunta, essa dúvida aqui hoje. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não vai conseguir resolver todos os seus problemas da área fiscal e tributária num curso de final de semana. Ou seja, você não vai entrar no sábado e no domingo, fazer um curso e na segunda-feira, pronto, todos os seus problemas foram resolvidos, tá? Isso não vai acontecer e é importante que você tenha isso claro. E isso, inclusive, é até positivo para a gente que atua na área fiscal e tributária, para a gente que domina a automação fiscal, e eu vou explicar por quê ao longo dessa live também. E vai depender, o tempo que você vai demorar para conseguir automatizar a sua primeira rotina, vai depender muito mais de você do que de mim, tá? Eu vou te explicar por quê. Tem alguns fatores que a gente vai precisar levar em consideração para calcular quanto tempo que vai demorar isso. Então, o primeiro desses fatores é o nível de complexidade da rotina que você quer desenvolver. Tem gente que começa desenvolvendo uma rotina simples, tem gente que já começa desenvolvendo uma rotina complexa logo de cara. Então, logicamente, vão ter tempos de desenvolvimento diferentes. E aproveitar aqui para fazer uma ressalva: o fato de ser uma solução simples ou ser uma solução complexa não quer dizer que uma é melhor do que a outra, tá? A gente normalmente associa dessa forma: o básico ou simples eu não quero aprender, é muito básico, muito simples, eu quero ir direto para o avançado. Então você vai acabar tendo problemas com isso lá na frente, porque na minha concepção o avançado é simplesmente um conjunto de coisas básicas. Então, se você pula a base, né? É básico não é porque é dispensável, é porque a base é em cima daquilo que você constrói o restante das coisas. Então, como eu falei lá na live, explicando sobre quais as habilidades que você precisa ter para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, a gente citou 4 habilidades. São 4 habilidades básicas. Então eu não quero aprender porque é básico. E aí, como é que você vai fazer para construir as automações que você precisa construir se você não tem esses 4 conhecimentos básicos? Essa é a base. Em cima disso, você vai combinando para desenvolver automações complexas. Então, simples tem menos passos, digamos assim. Complexas tem mais passos. Mas não porque eu posso fazer uma solução simples e complexa. Pode, vai depender aí de como que você entende as coisas. Então, complexo ou difícil, complicado, complexo é diferente de complicado, tá? Vamos começar por aí. Você pode desenvolver uma rotina simples e uma rotina complicada. Então, complicada é difícil de entender, difícil de dar manutenção, né? Difícil de chegar no resultado, demora. Então, é uma rotina complicada.
Complexa é porque ela precisa de mais passos para ser executada. Por exemplo, se eu te pedir para gerar um relatório de notas fiscais emitidas no mês X, tá? Eu quero pegar, por exemplo, lá o relatório da Cefaz e comparar com o que eu tenho no SPED. Então, esse é um tipo de rotina que tem um certo nível de complexidade. Por quê? Porque eu tenho mais de um passo para chegar nesse resultado. Agora, se eu te peço para gerar simplesmente um relatório dos fornecedores que eu tenho, que são optantes pelo Simples Nacional ou não, com base nas informações do XML. Isso é uma rotina relativamente simples. A gente até vai ver como trabalhar com arquivo XML lá na nossa live 10. Então, a gente vai ver o método DMI sendo posto em prática. Eu vou mostrar para vocês também já como criar a sua primeira automação utilizando o arquivo XML, utilizando uma daquelas 4 habilidades básicas. A primeira habilidade, a habilidade de extração, que a gente vai utilizar, que é a mais simples de aprender, tá? Mas não confundam simples, complexo, com descartável e desejável, tá? São coisas completamente diferentes. Então, uma coisa simples é uma coisa que você resolve lá com um passo, 2, no máximo, tá? Vamos dizer assim, é simples de executar. Uma coisa complexa, ela precisa de mais passos para ser executada. Então, eu dei um exemplo para vocês lá da rotina que a gente criou aqui para recuperar os créditos dos últimos 5 anos do CIAP. Então, essa é uma rotina complexa, tá? Por que ela é complexa? Porque ela envolve basicamente os 4 passos. A gente vai usar as 4 habilidades para poder desenvolver essa rotina. Então, ela é complexa por natureza. Ela não precisa ser complicada, difícil de entender, difícil de dar manutenção, difícil de construir. Então, se está difícil, porque provavelmente você ignorou o básico. Então, foca no básico e isso vai te ajudar, inclusive, a acelerar o seu tempo de maturação, né? Para que você atinja mais rápido o status de conseguir desenvolver suas automações fiscais e tributárias. Então, nível de complexidade está explicado aqui. E alguns outros fatores, tipo conhecimento prévio do aluno. Então, tem 2 pontos aqui interessantes sobre isso. Então, se eu já tiver conhecimento sobre automação fiscal, é mais fácil? Sim, logicamente vai ser mais fácil, porque você já tem uma base. Por outro lado, isso também pode complicar um pouco. Por quê? Dos alunos que eu tenho, a grande maioria dos alunos que eu tenho são alunos que começaram do zero, tá? Que não tinham nenhum conhecimento, muitas vezes nem sabia que dava para automatizar nada utilizando o Excel, por exemplo, né? As ferramentas do Excel. Eu vou mostrar para vocês na nossa live 9, né? Já na próxima live, vou mostrar as ferramentas que a gente vai utilizar. Na live 10 a gente já vai construir algo prático. Então, assim, a maioria dos alunos que eu tenho começaram do zero, não sabiam nada sobre automação fiscal. E hoje já consegue automatizar as suas rotinas. Tem um tempo médio aí, eu vou mostrar para vocês isso ao longo dessa live. E os alunos que já têm um certo conhecimento, por um lado, eles têm facilidade de aprender, porque já tem uma certa base, já tem um certo conhecimento. Por um outro lado, eles já têm muitos vícios. Então, não vou fazer dessa forma, porque eu aprendi dessa forma, eu acho que dessa forma é melhor. Não quer dizer que a minha forma de fazer é mais fácil, é melhor do que a outra forma, mas assim, quando você vem aprender algo novo, o ideal é que você faça 100% daquilo que você está vendo, né? E muitas vezes, eu aprendi a fazer dessa forma é mais fácil do que da forma que você está me explicando, então vou fazer da forma que eu já sei. E aí, às vezes, quando chega lá na frente, precisa daquele conhecimento e não tem, porque não quis aplicar aquilo, porque achou que era difícil, tá? Então, por um lado, tem essa facilidade de ser mais rápida, né? Menos íngreme a curva de aprendizado. Por outro lado, muitas vezes o aluno fica preso àquilo que ele já conhece e tem dificuldade de aprender coisas novas, né? Eu digo, cara, eu vou fazer dessa forma como ele está explicando aqui para eu aprender essa nova forma de fazer. E isso muitas vezes pode fazer com que o processo de desenvolvimento da automação seja mais demorado. Então, é uma faca de 2 gumes aí. Então, vai depender de quanto que o aluno está aplicando daquilo que ele está aprendendo, né? Então, não é um treinamento que nenhum treinamento, na verdade, nada que você vai estudar na vida, você vai assistir como se fosse um seriado de Netflix. Então, você vai ter lá um caderno do lado, eu particularmente gosto de usar o Google Docs, né? Então, eu abro aqui um documento, faço os meus resumos. Isso é importantíssimo. Tem muita gente que acha que isso é dispensável. Eu assisto a aula, já gravei tudo na cabeça e acabou. Não é assim que acontece. Você não entra no YouTube, assiste um vídeo de uma pessoa tocando violão e você já sabe tocar violão. Então, existe todo um processo de prática. Você vai precisar praticar. Vai precisar pegar aquilo que você está aprendendo e exercitar para que você consiga incorporar isso a você. No nosso caso aqui, é a mesma coisa.
Então, além de praticar, né, assistir e praticar, é importante fazer o resumo pelo seguinte: tem muita gente que não gosta de fazer resumo porque, vou perder tempo, eu assisto, já aplico aqui logo e já está tudo certo. Quando você faz o resumo, você ganha muito tempo. Por que você ganha tempo? Imagina que você assistiu uma aula de 1 hora, tá? Normalmente minhas aulas têm no máximo 10 minutos, as aulas do treinamento. Mas imagine que você tem uma aula de 1 hora, ou meia hora, 40 minutos, como tem aqui no canal do YouTube, né? Que é um formato diferente, precisa entregar um conteúdo completo para vocês, então vai ter meia hora, 1 hora de conteúdo. Beleza. Então eu vou assistir essa meia hora, 1 hora de conteúdo, não vou fazer resumo. E beleza, eu vou seguir a vida, vou fazer as coisas com o que eu aprendi na aula, legal. E quando chegar lá na frente, eu lembro que eu vi uma coisa numa aula, não sei qual, que eu vou precisar nesse exato momento. E agora? Agora eu vou ter que voltar lá no canal, no YouTube, por exemplo, vou ter que tentar lembrar qual foi a aula que eu assisti, tentar ver qual foi a parte da aula que eu vi esse negócio, para daí eu aplicar. Então, o transtorno que você vai ter, o tempo que você vai perder para poder buscar essa informação, que se você tivesse um resumo, seria fácil. Você ia colocar lá o nome do negócio, às vezes você até sabe, pô, eu lembro que ele fez X coisa, mas você não sabe aonde foi, você não sabe que parte do vídeo foi. Então, quando você tem um resumo, você pode voltar no resumo, consultar e lá vai ter a explicação. Cara, isso aqui eu vou usar em tal situação, é assim que faz, usa tal comando. E pronto, voltou lá no resumo, observou, você já consegue seguir daquele ponto em diante. Então, você já ganha tempo, inclusive, no método de estudo que você vai utilizar também. Um outro ponto que eu vejo aqui, já uma coisa que atrapalha muitas vezes as pessoas de terem resultados, não só com automação fiscal, mas com tudo na vida, é a chamada recompensa imediata versus a recompensa tardia. Então, todos nós, né, a maioria de nós, pelo menos, temos objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, eu quero ser promovido nos próximos 2 anos, ou eu quero ter a minha casa própria nos próximos 10. Então, cada um vai ter o seu objetivo e você vai variar de pessoa para pessoa. E para conseguir esses objetivos, né, de longo prazo, por exemplo, você vai precisar começar a agir hoje para que lá isso aconteça. Você não vai esperar no 10º ano quando você vai correr para poder comprar a sua casa, por exemplo. Não, você vai construir isso. Você vai juntar dinheiro, você vai se planejar, você vai apertar o cinto um pouquinho às vezes para poder economizar mais, para chegar lá mais rápido. Então tem uma estratégia que você vai seguir para poder chegar lá. E muitas vezes a gente quer esse benefício do futuro, mas a gente não quer fazer o que precisa fazer para chegar lá. Então, é como acontece muitas vezes, né, em alguns nichos de mercado, são aquelas promessas de que em um final de semana você vai conseguir fazer X. E aí as pessoas que são imediatistas, que imaginam que, não, esse cara vai me ensinar, na semana que vem eu já vou estar faturando 10 mil reais por mês fazendo isso aqui num curso de final de semana que eu vou fazer. Então, assim, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Então, já falei para vocês não vão aprender em um final de semana automatizar, mesmo que você já tenha uma base, um conhecimento sobre o assunto, não dá para aprender em um final de semana, vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá? Não é um ano inteiro, mas também não é um final de semana. Então a gente precisa coordenar isso aí, precisa equilibrar essa coisa da recompensa imediata versus recompensa tardia. Vai demorar um tempo, tá? Não vai ser de imediato, não vai ser da noite pro dia, não vai ser fácil, não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Então, existe um certo nível de dedicação, um certo nível de estudo, um certo nível de aplicação. Então, se você não aplicar, ficar só assistindo, não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então, vamos equilibrar aqui as nossas expectativas com relação a isso. Então, é muito importante você ter esse objetivo que você tem na mente. Cara, eu quero desenvolver essa habilidade porque eu quero ser promovido, porque eu quero reconhecimento profissional, porque eu quero trabalhar num lugar melhor, porque eu quero X, porque eu quero Y, porque eu quero trabalhar vendendo automações. Então tem uma série de coisas que você pode fazer com esse conhecimento e vai levar um certo tempo para você desenvolver ele, mas vai valer a pena, né? Inclusive, nos podcasts que eu faço com os alunos que já atingiram um resultado, eu costumo fazer essa pergunta. E aí, olhando para trás, todo estudo, toda a dedicação, todo esforço que você fez, valeu a pena? Cara, rapaz, valeu a pena demais. Se eu pudesse voltar no tempo, falar com o meu eu do passado, eu diria para ele começar antes, né? Então, normalmente, é o que eles falam. Então, é um esforço, é um sacrifício que você vai precisar fazer. Também não é nenhum bicho de cabeça, não é a coisa mais complexa do mundo, mas sim vai precisar um certo esforço.
E uma frase que eu acho bem legal aqui, que é o seguinte: não dá para você fazer um bebê engravidando 9 mulheres. Né? Fazer um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. A gente sabe que demora, em média, 9 meses para uma criança nascer. Uns nascem um pouquinho mais cedo, uns nascem um pouquinho mais tarde. Mas a média é essa, 9 meses. Aí não dá para você acelerar isso. Existe um processo para que isso aconteça. Então, é natural. E outra coisa interessante que eu falei, que isso inclusive é positivo, isso é bom. Por que isso é bom? Porque existe um certo nível de complexidade, e é como eu falei, complexidade não confunda com ser fácil ou ser difícil, e você aprender a automatizar. Isso que meio que protege, né? Por isso que é uma habilidade tão valiosa nesse momento que a gente está vivendo. Por que ela é valiosa? Simplesmente porque não é todo mundo que sabe fazer. Porque se todo mundo soubesse fazer o que você faz com a automação, por exemplo, qualquer esquina que você vai, alguém faz uma automação para você. Qual seria o valor disso? Praticamente zero. Eu falo com você, se você me cobrar um valor que eu acho que é muito caro, eu converso com o cara do lado, ele faz a metade do preço. Se eu achar que está caro, eu converso com outro, ele consegue fazer mais barato ainda, e assim vai, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo da datilografia. Então, quando surgiu a máquina de escrever, uma pessoa que sabia digitar numa máquina de escrever tinha um valor de mercado muito elevado, porque não era todo mundo que sabia datilografar, não era todo mundo que sabia digitar. Então, antigamente as pessoas faziam um curso de datilografia, né? Tinha um certificado do curso de datilografia, era um negócio que enriquecia o currículo da pessoa. Hoje em dia, as pessoas nem faz vergonha, né? Se você tiver um currículo, tiver um certificado de datilografia, de curso de datilografia. Porque é comum, hoje todo mundo, as crianças já nascem querendo digitar nos computadores. É uma habilidade normal e natural nesse ponto do tempo em que a gente está vivendo, tá? O que não se aplica ao caso da automação. Então é algo que está começando a crescer, está começando a se desenvolver, sempre existiu, né? Só que agora a gente está começando a enxergar as possibilidades que isso pode trazer para o nosso trabalho, principalmente por causa do volume de dados que a gente precisa trabalhar. E uma outra coisa muito importante para a gente saber é que, assim como antigamente você ter um curso de datilografia era um grande diferencial no seu currículo, vai chegar um momento em que você saber automatizar rotinas de trabalho não vai ser um grande diferencial. Por quê? Porque muita gente já vai saber fazer isso. Eu acredito que vai demorar umas décadas para a gente chegar nesse ponto. Então isso mostra que nesse momento da história a gente tem uma grande oportunidade na mão. Então quem chega no lago primeiro bebe água limpa. Se eu quiser aprender hoje a digitar numa máquina de datilografia, numa máquina de escrever, eu vou ter dificuldade, eu vou ter que ir num museu arranjar uma máquina de escrever para poder fazer isso. Eu lembro que quando eu era criança, minha tia tinha uma, eu gostava, uma das minhas diversões era ficar escrevendo na máquina de escrever. Eu achava fantástico a forma como funcionava. Mas hoje em dia não tem valor praticamente nenhum. Talvez lá para os colecionadores, né, que gostam de ter esses itens, né, lá na sua coleção, tem algum sentido, tem algum valor isso. Mas para o mundo prático que a gente vive hoje em dia, cara, é pelo menos um computador, tá? Então vai chegar um momento que a automação fiscal não vai ser esse boom que está sendo agora. E se não vai ser esse boom que vai estar sendo agora, significa que as oportunidades de ganho financeiro vão ser muito menores. Então, nesse momento, a gente tem uma oportunidade de ganho financeiro, de reconhecimento profissional muito maior do que a gente vai ter daqui a algumas décadas. Então, quem puder aproveitar agora esse momento, vai se dar muito bem. Vamos pegar aqui alguns exemplos agora de alunos meus, alunos e não alunos, tá? Para a gente tentar traçar um perfil de comportamento e de tempo que demora para que você consiga automatizar a sua primeira rotina fiscal ou tributária. Então, eu tenho aqui logo como primeiro exemplo um cara que não é meu aluno, o nome dele é Tibério. E, normalmente, ele nem é da área fiscal ou tributária, tá? Por que eu trouxe ele aqui? Porque ele me chamou a atenção por causa da forma como ele abordou o problema. É um cara que trabalha numa empresa de telecomunicações. Ele tinha uma rotina de trabalho lá, muito manual, que ele passava basicamente um turno inteiro, 4, 5 horas, executando essa tarefa. E ele pensou, cara, deve ter alguma forma de fazer esse negócio de uma maneira mais rápida. O que ele fez? Ele começou a procurar na internet. Entrou em vários canais do YouTube, perguntando para as pessoas se tinham como automatizar aquilo, inclusive no meu, que não tem nada a ver com o que ele faz. E aí, segundo ele, eu fui a única pessoa que respondia a ele. Eu falei, cara, entra em contato comigo lá, a gente marca uma mentoria. A gente tem as mentorias gratuitas aqui, que a gente oferece
tanto para quem é aluno, quem é aluno tem direito às mentorias, né, já naturalmente, e quem não é aluno também tem direito a mentorias. A gente grava isso e coloca como conteúdo no nosso canal do YouTube. Então eu quero esse negócio, quero fazer sim. A gente marcou. E aí, no dia seguinte, a gente fez lá a mentoria e ele explicou qual era o problema dele e eu mostrei como que automatizava aquela rotina. Só que um detalhe. No dia que ele falou comigo, ele sabia nada sobre automação. Nesse caso, nem vou falar de automação fiscal, mas automação, tá? Basicamente, ele precisava pegar uma planilha, dividir uma planilha que tinha 300.000 contatos em outras planilhas com 200 contatos cada. Então, era um processo que ele precisava fazer de forma manual, copiando e colando. E no final do dia, ele falou que a mão dele só faltava cair. Então, ele me pediu ajuda para fazer esse processo de automação. E eu falei, amanhã a gente vê. Quando chegou amanhã, né, no dia seguinte, que a gente sentou e ele começou a explicar a situação, ele já tinha desenvolvido todo o processo, boa parte do que ele ia precisar. E aí eu só fiz dar o toque final, que era mostrar, cara, existe uma ferramenta, né, uma estrutura chamada loop, uma estrutura de repetição, a gente vai jogar isso aqui e ele vai ficar repetindo isso aí até resolver seu problema. E a gente colocou isso e pronto, funcionou. Então, ou seja, para efeitos práticos, esse cara conseguiu em menos de 24 horas automatizar uma rotina do trabalho dele que levava de 4 a 5 horas por dia. Pega isso e multiplica pela quantidade de dias que ele trabalha, 20, 22, você vai ver a quantidade de tempo que ele economizou só nessa tarefa, só num mês. Imagine isso num ano. Tá? Então, o ganho de tempo que ele teve foi absurdo. Então, vamos analisar aqui. Conhecimento, trouxe alguns parâmetros. Tá? Conhecimento, zero. O cara não sabia nada sobre automação. Tá? Complexidade da rotina. Baixa, uma rotina simples, né? Uma coisinha simples de fazer. Mas para quem tem zero conhecimento, não é tão simples assim. Aplicabilidade. O que é a aplicabilidade? É o poder que a pessoa tem de olhar alguma coisa nova, pegar aquilo e já colocar em prática. Então eu chamo isso de aplicabilidade. E a aplicabilidade dele foi extrema. Ele aprendeu no dia seguinte o negócio já estava funcionando. Em menos de 24 horas ele já conseguiu o primeiro resultado dele. Tem alunos meus que demoram meses para conseguir esse resultado. Claro que é um contexto diferente, né? Mas o cara do zero conseguiu chegar nesse resultado. Então, o resultado dele, 4 horas em menos de 10 minutos. 4, 5 horas de trabalho em menos de 10 minutos através dessa automação. Isso é um caso pontual, né? Um cara que não é da área fiscal, tributária, o nível de complexidade da rotina não era a mesma, tal, mas ele foi lá e fez, tá? Ele fez a coisa acontecer. O próximo exemplo que eu tenho aqui é de um aluno meu chamado Marcos Vinícius Penariol. Tá? Eu chamo ele de meu quase xará. O meu Marcos é com o dele é com o, né? Então, ó, esse cara, ele entrou no treinamento e ele trabalha numa empresa, hoje ele trabalha numa empresa que faz recuperação tributária. Então vai lá na empresa, vê quais são as oportunidades, levanta a documentação e faz a recuperação tributária dessa empresa. E nessa empresa tem um setor de TI, né? Um setor de tecnologia, um setor de programadores, onde o pessoal desenvolve automações para ajudar a empresa a fazer as recuperações tributárias de forma mais eficiente. Beleza. Então, ó, conhecimento que ele tinha, tá? Ele não sabia nem que era possível utilizar as ferramentas lá do Excel, que eu vou mostrar para vocês, para automatizar as rotinas de trabalho dele. Então, vamos considerar zero conhecimento. Complexidade da rotina, altíssima, tá? Por que que é altíssima? Como eu falei, ele trabalha numa empresa que faz recuperação tributária. Nessa empresa tem um setor de programação, tem vários programadores lá dentro, e eles tinham um problema específico que a empresa já tinha 3 anos tentando resolver e não resolvia de jeito nenhum. E o que que ele fez? Ele pegou esse problema que a empresa tinha e colocou isso como objetivo. Eu vou resolver esse problema aqui para a empresa. E assim ele fez. Então, ele demorou mais ou menos 60 dias, tá? Uns 2 meses, para criar a primeira automação fiscal dele. Algo em torno de 2 meses, 2 para 3 meses, né, mais ou menos, foi o tempo que ele demorou. E o resultado que ele teve, ele conseguiu transformar 7 horas de trabalho em menos de 3 minutos. Com essa automação que ele fez. Então, detalhe, um cara que nem sabia que era possível automatizar uma rotina, que pegou um problema complexo, de alta complexidade, tinha um setor específico para trabalhar isso, que não conseguia resolver o problema, e ele foi lá e resolveu em 60 dias, 90 dias aqui mais ou menos, o tempo que ele demorou para transformar 7 horas de trabalho em apenas 3 minutos, em menos de 3 minutos. Então,
a aplicabilidade desse cara aqui é grande, é boa, né? Não é extrema como a gente viu aqui no Tibério, num dia ele aprendeu, no outro ele já tinha aplicado. Por outro lado, o nível de complexidade é muito grande do que ele fez. Mas ele foi lá e fez o negócio, fizeram os testes, né? O pessoal inclusive duvidou de que ele tinha realmente conseguido resolver o problema, mas ele mostrou que tinha resolvido, de fato. E desse ponto em diante, ele conseguiu alcançar várias coisas lá dentro da empresa, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por fim, eu tenho aqui o caso do Eduardo Laurentino, que é um dos meus primeiros alunos a terem resultados com as suas automações fiscais. Então, ele tinha também zero conhecimento em automação fiscal. O nível de complexidade da rotina que ele escolheu para automatizar é relativamente baixo. Então, ele tinha lá a supervisora dele, trabalhava fazendo as conferências das notas fiscais de serviço. Então, fechava o mês, pegava lá a movimentação fiscal, as notas de serviço, lançava no sistema XMLs, e ela precisava verificar se a informação que estava no sistema estava batendo com a realidade, ou seja, o valor do faturamento, o valor das retenções federais, basicamente era isso que ela buscava, e para chegar nesse resultado, ela tinha que abrir documento por documento, abrir cada nota fiscal para verificar se tinha retenção ou não naquela nota. E se tivesse divergência, procurar ver qual foi o parâmetro errado lá no sistema e fazer a correção. Só que ela demorava basicamente entre 4 e 8 horas, o que ele me fala também, para resolver esse problema, né, para fechar essas apurações de ISS. O que é que ele fez? Ele pegou o conhecimento que ele já tinha de como extrair informações de arquivos XML, eu vou mostrar para vocês como fazer isso na nossa live 10, aí na live de aquecimento, e ele gerou um relatório que tinha essas informações. Número da nota fiscal, valor da retenção do PIS, da COFINS, da contribuição social, do IR e mais algumas outras informações também. E entregou essa solução para ela. Ela foi lá, aplicou, resultado. Ela conseguiu reduzir aí de entre 8 e 4 horas de trabalho para menos de 5 minutos. Então, selecionava lá os XMLs, importava, já tinha um valor total, batia com o que estava na apuração do sistema e já sabia se estava ok ou se tinha divergência. Se tivesse divergência, ela poderia pegar lá a diferença, qual o valor da divergência, e ver se não tinha uma nota fiscal que tinha exatamente aquela diferença. Então, uma redução drástica, né, absurda do tempo de execução de uma tarefa, com uma rotina relativamente simples de uma pessoa que tinha zero conhecimento em automação fiscal. Então, o resultado que ele conseguiu foi esse. Ele demorou mais ou menos, do momento em que ele começou a estudar até criar a primeira automação fiscal dele, ele demorou 4 meses. E o último exemplo que eu tenho aqui, eu falei que o último era o Eduardo, mas tem mais um, que é o Rafael Alves. O exemplo dele também é bem interessante. Ele também tinha zero conhecimento, né, sobre automação fiscal, até sabia que existia a possibilidade, tinha curiosidade, mas nunca tinha tentado. O nível de complexidade da rotina dele relativamente baixa também. Então, basicamente, ele tinha dentro lá do sistema dele 86 filiais para trabalhar. Eles precisavam fazer algumas verificações em notas fiscais. Então, se a nota fiscal estava lançada com CFOP coerente, eu lembro que ele falava de uma operação que o pessoal lançava o CFOP como se a operação fosse dentro do estado, mas na verdade era de fora. Então essa era uma das verificações que ele fazia. Só que para fazer essas verificações, ele demorava 40 minutos. Mas eram 86 filiais. Então tinham mais 2 colegas de trabalho que ajudavam ele nessa tarefa. Então os 3 juntos, demoravam em média 40 minutos cada um, isso dava 2 horas de trabalho, os 3 trabalhando em conjunto. Tá? Beleza. E eram 2 horas de trabalho, 3 pessoas e 86 filiais para poder analisar. O que é que ele fez? Ele pegou o conhecimento dele sobre automação fiscal também, que ele desenvolveu, e ele criou uma automação que fazia essas verificações de forma automatizada. Então, ele pegava o relatório do sistema, colocava na automação dele e ela já dizia quais eram os lançamentos que estavam corretos, quais que estavam errados. E aí, com essa automação, ele conseguiu reduzir o tempo de trabalho lá de 2 horas, 3 pessoas trabalhando, para uma pessoa sozinha, ele, em 5 minutos, fazer toda essa verificação nas 86 filiais. Então, o que é que aconteceu aqui? Né? O caso dele é bem interessante porque ele estava desempregado, quando ele entrou lá no treinamento. 20 dias depois dele entrar no treinamento, ele entrou nessa empresa e 3 meses depois de entrar nessa empresa, ele foi promovido por causa do conhecimento dele de automação fiscal. A empresa, inclusive, criou um cargo específico para ele. E é importante a gente salientar aqui que não é uma empresa
um CNPJ, um estabelecimento, é uma empresa multinacional com 86 filiais só no Brasil, agora já está mais de 90. E ela criou um cargo específico para ele, um cara que tinha menos de 3 meses que tinha chegado na empresa, por causa do conhecimento dele de automação fiscal. E ele demorou aí menos de 3 meses para criar essa automação, partindo do zero. Então, se a gente observar esses exemplos que eu dei para vocês aqui, a gente vai chegar numa média aí de 2, 3 meses para que uma pessoa que tem zero conhecimento em automação fiscal consiga partir do zero, né, e chegar na sua primeira automação construída e funcionando. Tá? Em média aí, 3 meses é o que eu tenho visto aqui, é o que eu tenho apurado. Só que, média, né? Então, tem gente que vai fazer mais rápido, tem gente que vai fazer menos rápido. Mas só que eu percebi nessas análises algo muito além disso, tá? Não é só a questão, então se eu resolver aprender automação fiscal agora, em 3 meses eu já vou estar sabendo fazer? Não, né? Não necessariamente. Por quê? Vai depender desses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Depois de observar esse comportamento deles, essas histórias, né, eu identifiquei um padrão de comportamento. Todos esses 4 exemplos que eu dei para vocês, todos eles têm esse padrão. Primeiro, eles estudam e praticam logo em seguida. Como eu falei, não adianta você só assistir como se fosse uma série de Netflix e não colocar em prática. Você pode fazer um treinamento, quantos treinamentos você quiser, 20 treinamentos. Se você só assistir, só olhar, você não vai conseguir automatizar suas rotinas. É como diz o ditado, né? Se olhar aprendesse, cachorro era açougueiro. Então, você vai precisar na prática. E essas 4 histórias que eu mostrei para vocês aqui evidencia isso, ratifica isso, porque são histórias de pessoas que conseguiram transformar pelo menos 2 horas de trabalho em 5 minutos ou menos, tá? Então, vamos lá. Próximo ponto. Buscam resolver problemas reais e não decorar códigos. Então, automação fiscal não é sobre você decorar uma lista de códigos que você vai utilizar. Vou decorar os comandos e quanto que eu uso cada um. Isso não vai resolver. O que vai fazer você realmente dominar a automação fiscal e ser capaz de automatizar suas rotinas de trabalho e colher os benefícios, né, além de executar seu trabalho de forma mais rápida, aumento de salário, reconhecimento profissional, é você praticar. Tá? É você pegar um problema de verdade que você tem no seu trabalho e tentar resolver esse negócio. Então, pega o problema, pega os conhecimentos que você já tem e tenta resolver. Cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Vai pesquisar, vai estudar. E você vai dar um jeito de resolver aquele problema real. Tá? Exercício ajuda? Ajuda. Vai ajudar você a entender o conceito. Então, o exercício ele tem a finalidade de fazer com que você entenda o conceito, de como aquilo funciona. Mas internalizar esse conhecimento só vai acontecer você pegar um problema de verdade e resolver esse problema usando esse conhecimento que você adquiriu. Próximo tópico. Aplica um método para ter clareza sobre como construir a solução. Eu falei para vocês que existe um método, né, que eu chamo de DMI, que ajuda a gente a criar a nossa automação fiscal, projetar ela. Então, antes de eu abrir o computador e começar a digitar lá os códigos, eu já sei o que é que eu quero criar, eu já sei quais são os passos que eu vou dar, e eu já vou lá só para transcrever esse projeto para a realidade. Então, esse método eu vou explicar para vocês mais aprofundadamente como aplicar ele também lá na live 10. A gente vai fazer o projeto e a gente vai pegar esse projeto e transformar ele em uma solução automatizada. E isso aqui, eu percebo que fez muita diferença, né? A descoberta desse método aqui, principalmente para os meus alunos. Por quê? Eu percebi muitos alunos, logo no comecinho, né? Quando eu comecei a ministrar os treinamentos, eles vinham fazer as aulas, gostavam das aulas, gostavam dos conteúdos, só que não aplicavam isso no trabalho, não aplicavam isso no dia a dia. E eu me perguntava por quê, né? Sempre que eu perguntava, eles diziam que estavam sem tempo. Porque eu estou sem tempo, professor. Beleza. E o tempo foi passando e esse tempo nunca chegava, né? E aí eu tentei fazer o seguinte, eu vou conversar com eles mais de perto para tentar entender o que é que realmente está acontecendo. Uma dessas conversas foi até com o Rafael Alves, que foi minha cobaia do método, né? Ele me explicou, professor, eu quero automatizar o setor fiscal. E ali eu entendi isso, que o problema deles, na verdade, né, dos alunos, não alcançarem o resultado, porque não tinham clareza sobre o que fazer. Não é nem como, tá? É o que fazer. Então, você concorda comigo que automatizar o setor fiscal é extremamente amplo? O que significa automatizar o setor fiscal? Por onde que começa isso?
quais são as habilidades, quais são as habilidades, aquelas 4 que eu falei lá para vocês que eu vou precisar usar. Então, não é claro. Se não é claro, é difícil de você executar, é difícil de você fazer acontecer. Então, uma das etapas principais é você ter clareza sobre o que você vai construir e ter uma noção, não precisa ser exatamente igual, mas ter uma noção de como que você vai fazer aquilo, quais são os passos que você vai precisar dar. Então, com isso na mão, é muito mais rápido você chegar no resultado do que se você não tivesse isso. E eles têm isso em comum também, eles projetaram as rotinas que eles vão utilizar. E a partir desse projeto, eles foram lá e construíram bem mais rápido do que se eles não tivessem aplicado esse método. E, por fim, tiravam as dúvidas lá no grupo de alunos. No caso dos alunos que eu tenho, a gente tem um grupo de alunos, eles vão lá, tiram as dúvidas deles, estão constantemente tirando dúvida, né? Então tem aquele aluno que ele fica com vergonha de perguntar, ou ele não quer incomodar, né? A gente tem, como eu falei, as mentorias gratuitas, né? Para quem não é aluno e para quem é aluno também tem mentoria. E às vezes, eu não quero incomodar o professor. Então, esse tipo de aluno, ele tem mais dificuldade de avançar porque ele guarda a dúvida dele para ele. Ele não pergunta no grupo porque ele fica com vergonha de perguntar. Ele não pede a mentoria porque ele acha que vai estar incomodando, que vai estar atrapalhando. Né? Então, assim, é um comportamento que não vai te ajudar a conseguir automatizar suas rotinas. Qual comportamento? Perguntar. Tá com dúvida, pergunta. Lá no nosso grupo tem a descrição, a primeira frase que tem lá é: não existe pergunta idiota. Não existe pergunta besta. Então, qualquer dúvida é bem-vinda, porque se você tem dúvida é porque você não entendeu aquilo com clareza. E para que você consiga automatizar suas rotinas, é importantíssimo que você entenda as bases, aquelas 4 bases que eu falei para vocês, com extrema clareza, porque você vai usar isso pro resto da vida. Hoje, eu ensino para vocês, para o pessoal que está aprendendo do zero, essas 4 habilidades. E o que vocês acham que eu uso quando eu vou criar uma automação fiscal, como eu mostrei lá, a do SIAP para vocês, da recuperação do SIAP, ou para gerar lá o ADR-CST do estado do Paraná, ou para gerar a guia com os dados a partir da FD, do SPED fiscal. Qual o conhecimento que eu utilizo? São esses 4. Só que eu combino isso de diversas formas para resolver os problemas que eu tenho no dia a dia. Então, é como se você conhecesse, por exemplo, um músico fantástico. Esse cara é muito bom, é fera, mas o que é que ele usa no final das contas? São 7 notas, tá? Ele não inventou notas diferentes, mais avançadas para ele utilizar. São as mesmas 7 notas que um cara que nunca pegou no violão na vida vai ter que aprender. Então ele usa essas 7 notas de uma maneira diferente da forma que uma pessoa que está aprendendo a tocar o violão usa. Vou usar o violão aqui como exemplo, pode ser um piano também, tanto faz. Mas qual é a diferença do cara que é o melhor músico do mundo naquele instrumento e o cara que está começando a aprender? Basicamente, a forma como ele usa e combina essas 7 notas musicais que ele tem, tá? E aqui é a mesma coisa. Quanto mais você focar na base, quanto mais você entender o fundamento, mais fácil vai ser construir as soluções mais complexas. E aí, o que é que esses alunos, né? Aqui os alunos que eu acompanhei, conseguiram alcançar com esses resultados que eles tiveram. Então, o Eduardo Laurentino, foi lá do escritório de contabilidade, a empresa criou um cargo para ele, dentro do escritório, aumentou o salário dele, né? Hoje ele se sente extremamente reconhecido no trabalho, feliz onde ele trabalha. Já recebeu 2 propostas de emprego e recusou todas as 2, porque ele adora trabalhar no lugar onde ele trabalha. E as soluções, as automações que ele criou, a empresa paga para ele um valor mensal para poder utilizar as automações que ele criou. Então, foi esse tipo de resultado que ele conseguiu alcançar através do conhecimento que ele desenvolveu em automação fiscal. Rafael Alves, ele foi promovido, né, menos de 3 meses dentro lá da indústria, né, da multinacional. Ele conseguiu ser promovido, teve também reconhecimento profissional, né, através dessa promoção, e se destacou profissionalmente. Ele falou: cara, eu cheguei menos de 3 meses na empresa, tenho os meus colegas de trabalho aqui que têm 5 anos, têm muito mais tempo do que eu, que não foram promovidos. Né? E a empresa também criou um cargo específico para ele ocupar, por causa desse conhecimento que ele desenvolveu logo que chegou. E o Marcos Vinícius Penariol, um dos exemplos também fantásticos que eu tenho aqui, ele em menos de 1 ano, depois que ele resolveu lá desenvolveu aquela automação para resolver um problema que nem o setor de TI conseguia resolver, ele foi promovido 2 vezes em menos de 1 ano, e na conversa que a gente teve, a gente fez uma entrevista, você pode até ver isso lá no nosso canal do YouTube, a gente fala: cara, já foi promovido 2 vezes e pelo jeito tá vindo a 3ª aí. Então, botar aqui no espaço de 1 ano, menos de 2 anos, esse cara foi promovido 3 vezes por causa do conhecimento de automação fiscal que ele tem, tá? Então, destaque profissional, fala: cara, tudo que vão fazer lá dentro
que envolva automação fiscal, eu tô junto. O pessoal não faz reunião sem mim lá. E hoje ele tem mais tempo livre também, né? Então, é esse tipo de resultado, desse tipo de coisas que você pode alcançar que eu estou falando. Então, como eu falei lá no início da nossa live, vai depender muito mais de você, do seu empenho, da sua dedicação, do quanto que você está aplicando as coisas que você está aprendendo, do que de um tempo que todo mundo faz. Claro que se você vai ter um grande número de pessoas fazendo aquela mesma coisa, você vai chegar num número médio de tempo para poder alcançar aquele resultado. Mas não é um número pelo número. Qualquer pessoa que chegar, que resolver aprender automação fiscal, vai aprender em 3 meses? Não. Vai ter gente que vai aprender em 1 mês, vai ter gente que vai aprender em 2, tem gente que vai aprender em 6, tem gente que não vai aprender. Por quê? O que faz a diferença não é o tempo que vai se passar, mas é a forma como você está usando esse tempo. Como a gente falou lá na live sobre não tenho tempo para nada, como é que eu vou aprender automação fiscal? Então, tem muito mais a ver com o quanto que você está aplicando aquilo que você está estudando do que com quanto tempo você está estudando aquilo. Beleza? Então, é isso basicamente para hoje. Eu quero aproveitar para reforçar o convite para se inscrever na Semana da Automação Fiscal. Se você ainda não fez isso, tá chegando a hora já, tá? Dia 4, segunda-feira, a gente já vai lançar a primeira aula. Se você ainda não se inscreveu, clica no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, coloca seu e-mail, clica em Quero Participar. Lá dentro da nossa página de Obrigado tem um botãozinho verde para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal e o que é que vai ter lá nessa semana. Basicamente, eu vou ensinar em 3 aulas como os profissionais da área fiscal e tributária, incluindo aí escritórios de contabilidade, empresas comerciais e industriais, como que eles podem automatizar as suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Então é isso, vai lá, faça sua inscrição. Gratidão por você ter me acompanhado até aqui. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.